Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplica e Aplica. Hoje tenho aqui o Carlos Guerreiro para falarmos um bocadinho sobre treino e nutrição. Eu conheci o Carlos, talvez, o tempo passa bastante depressa, talvez, sei lá, 7 anos. 2016. Yeah. 2016, possivelmente. O Carlos na altura, tinha um canal no YouTube. Eu conheci-o no ginásio, porque o Carlos na altura penso que até estava a fazer uma preparação para culturismo na altura. E nas férias o Carlos foi treinar ao meu ginásio. Foi lá que o conheci, porque o Carlos é de Santa Comba, que é da terra onde eu cresci, mas não vivo lá, pelo menos a maior parte do ano. Conheci-o lá no ginásio, vi-o, depois encontrei no YouTube, comecei a seguir o conteúdo dele e na altura muito do que tu já falavas era aquilo que eu já seguia, mas era mais a nível de malta estrangeira, americana, a nível de contabilização de macronutrientes, se bem que eu ainda estava ali naquela fase do contabilizar, mas eu acreditava que podia comer tudo, desde que coubesse nas macros. Eu ainda estava nessa fase de transição. E pronto, foi aí que eu conheci o Carlos e depois, passado alguns meses, até fui acompanhado pelo Carlos e foi sempre a pessoa que eu escolhi para me acompanhar. Carlos, queres fazer a tua apresentação? Para dar a Sim, malta vamos conhecer? lá. Bem, o meu nome é Carlos Guerreiro, já pratico culturismo há mais de 20 anos. Não tenho formação na área, por isso simplesmente fui sempre tentando aprender o máximo. Sempre me fez muita confusão de ouvir as outras pessoas a dizerem que faz isto porque comigo funciona e não me saberem dar uma explicação cabal de porque é que as coisas tinham que ser feitas daquela maneira. E aí obrigou-me a ir buscar, a pesquisar muito, ler muito, falar com pessoas da área, fazer algumas formações, ser orientado por pessoas sempre de fora, porque eu achava que isto posto num contexto há 10 anos atrás, no culturismo nacional, tudo que era contabilizar macros, ninguém falava sobre o assunto. Ninguém achava que era possível fazer dietas apenas a contabilizar macros e eu, o meu principal foco nunca foi fazer competição, sempre gostei de treinar, sempre gostei do estilo de vida, mas a competição nunca foi efetivamente a minha cenoura. Usei a competição para demonstrar a mim próprio e a outras pessoas que era possível fazer uma preparação de culturismo apenas a contabilizar macros. E foi isso que eu fiz em 2015, foi a última preparação que eu fiz, que na altura fui preparado por uma equipa que é a Team Wilson, que é o Cliff Wilson, para mim é dos melhores preparadores em termos de culturismo natural dos Estados Unidos, podem pesquisar um bocado no Instagram e no Facebook, Cliff Wilson, fui orientado com ele e aí tive ainda mais noção do que é contabilizar macros, apesar de muitas pessoas, quando se fala em contabilizar macros, a primeira coisa que vem à cabeça é que podem comer tudo e mais alguma coisa, pizzas, hambúrgueres, etc. Mas não é bem assim, e nós até estamos aqui para falar um bocado sobre o assunto, para simplificar um bocado isso. E basicamente é isto, continuo há 20 anos a treinar, continuo a contabilizar macros, de uma maneira ou de outra, a seguir planos montados sempre com as macros, mas a flexibilidade e o fit your macros continua a ser uma das minhas metodologias de executar dieta. Falar aqui só aquela questão do há 10 anos o conhecimento que havia em Portugal era totalmente diferente do que era hoje. Eu lembro-me quando entrei na universidade, o Carlos, e depois isso é uma das razões pelas quais eu sempre gostei de ser acompanhado pelo Carlos, é que o Carlos sempre partilhou o conhecimento comigo, sem segredos nenhums. Eu perguntava alguma coisa e o Carlos explicava sem qualquer tipo de problema. E o Carlos, na altura, deu-me 2 livros, um sobre nutrição e sobre treino, do Eric Helms, que para mim ficaram sempre como aquela base a nível de treino e nutrição. E eu lembro-me de estar na universidade a comentar sobre o RPE com um professor e ele desconhecer e criticar, e depois, claro, quando estás naquela fase de aprender algo novo, também não consegues fundamentar e explicar da melhor forma. E eu perder a argumentação com o professor, porque ele desconhecia
e eu não tinha poder de argumentação suficiente para explicar o que era aquilo. Mas, ou seja, há 10 anos atrás, a nível de treino e nutrição, Portugal estava muito atrás e continua, do estrangeiro, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. Sim, isso no que toca a nutrição, no que toca à nutrição, o que se fazia há 10 anos atrás era muito as dietas de broster, arroz, frango e brócolis e pouco mais se fazia. Atenção, pouco mais se fazia. Não estou a dizer que não funcionavam. Funcionam e são aplicáveis e não deixa de ser aplicável dentro de um plano de macros. Continuamos a comer arroz, frango e brócolis. Não é isso que está em questão. A questão é saber adaptar uma dieta e eventualmente usarmos ou encaixar as macros e fazer uma substituição de um alimento em detrimento de comermos um arroz, uma batata doce ou então pão e continuarmos a ter os mesmos resultados. É esta a diferença. Ter uma dieta muito mais flexível. Porque nós sabemos que depois torna-se tudo muito, muito repetitivo, muito monótono e depois um dos grandes problemas com as dietas que são planos é que depois tornam-se aborrecidas e depois, com o passar do tempo, as pessoas deixam de as conseguir cumprir porque não acham piada, é sempre mais do mesmo e precisam de ter. Antigamente utilizava-se muito a cheat meal ou cheat day para desbloquear um bocado o psicológico de que podiam comer alguma coisa fora do plano para voltar a entrar no plano. E se encaixares as macros, é completamente à parte. Tu podes eventualmente, sempre te apetecer, encaixar alguma coisa que tu gostes dentro das macros e continuares a ter os mesmos resultados. Mas isto é um facto. Há 10 anos atrás falávamos sobre isto e toda a gente dizia que era impossível. Comer cereais num pós-treino era impossível. Toda a gente dizia que era, vocês estão doidos, ou um pré-treino fazer cereais. Hoje em dia vejo culturistas prós a fazerem pós-treino, têm cereais, coisa que nós executávamos há 12 anos atrás. E na altura eram recriminados um bocado sobre isso, que eram, vocês são todos doidos, isto funcionou assim durante anos, vocês não estão a descobrir a pólvora. A realidade é que eles hoje em dia estão a utilizar as mesmas metodologias que nós utilizávamos há 10 anos atrás. Isto, pronto, foi preciso 10 anos para Portugal acompanhar, foi por isso que eu sempre fui orientado por pessoas dos Estados Unidos e não de Portugal, porque a realidade é que a nutrição lá está muito à frente de Portugal. Muito, muito, muito mesmo. Eu tenho aqui as perguntas, mas vamos aproveitar, depois já voltamos às perguntas, que é teres tocado agora no fator dos cereais. Eu tenho partilhado muitas vezes eu comer os cereais no pós-treino, porque é algo que eu gosto e eu sei que causa polémica. Eu tenho recebido algumas perguntas, tipo de malta a perguntar se também pode. E eu acho que aqui é fundamental é fazer aqui uma diferenciação, que é as pessoas terem noção que nós estamos a comer os cereais no pré ou no pós-treino, porque nós também temos uma rotina de treino e no dia a dia que é diferente de uma pessoa que não treina. Uma pessoa que não, se não treinar, não tiver uma atividade física diária e não contabilizar calorias, talvez para essa pessoa estar a meter os cereais não seja a melhor opção. Não é. Porque se nós metemos um contexto num pós-treino, um atleta que pratica culturismo e imediatamente após o treino, 30 minutos depois, quando chega a casa, fazer 30 gramas de proteína em pó, diluídas em água, não é? Muitas das vezes nem é em leite, mas poderá também ser uma opção, uma bebida vegetal, juntamente com cereais, e estamos a falar 70, 80, 100 gramas de cereais, não são 200, que é o que normalmente a população utiliza, porque 100 gramas de cereais, seja cornflakes, choca-pico, o que seja, não é nada. Aquilo são 2, 3 colheradas, mas a realidade é que nos dá 60 ou 70 gramas de hidratos, que é o suficiente para nós termos uma recuperação pós-treino ideal, introduzirmos hidratos de absorção rápida, termos um ligeiro pico insulínico para depois, passado 1 hora e meia, introduzir uma refeição sólida e aí já vêm os alimentos completamente completos, com micronutrientes, seja arroz, verduras e uma fonte de proteína limpa, seja frango, seja peixe. É a diferença. A diferença é essa. Uma última coisa que também falaste, e quando eu comecei lá 2015, 2016, quando alguém queria, seja perder peso, principalmente perder peso, era tudo, e o que eu via na internet era tudo, frango, arroz, pescada, e basicamente é isso. Não sei se a minha visão está um bocadinho turpada, É mas também o que eu lá. me lembro era frango, arroz, sem sal, na altura era muito sem sal, frango, arroz, batata, pescada, e acho que não passava disso.
E eu quando olho, vejo, é uma coisa, eu nem consigo fazer isso durante muito tempo. É algo altamente restrito e provavelmente vai-te dar déficit de As micronutrientes, dietas, vitaminas. as dietas têm modas. As dietas têm modas e muitas das vezes as modas são cópias de outras pessoas. Um profissional, um preparador, prepara alguém e utiliza certos e determinados alimentos. E outras pessoas, na tentativa de ir buscar os mesmos resultados, copiam os planos. Tão simples como isso. Adaptam os planos. Houve uma altura que se comia muito pepino. Houve uma altura que havia alguns atletas que comiam pepino. E não tem mal nenhum. Mas porquê é que se recapitulava o comer pepino noutras dietas que se calhar o atleta nem gostava? Mas pronto, aquele executou com pepino, as pessoas continuaram a comer pepino. E quem diz isto fala sobre as abordagens à dieta, seja o intermitente, seja o paleo, seja o que seja, em termos de dietas, para ir tentar buscar uma, um extra, ou seja, nem sei como é que ponho isto em palavras, mas tipo um passo à frente de toda a gente. Mas na realidade isto volta tudo ao mesmo, é ao básico, simples. Bem, vamos lá entrar então aqui nas perguntas que eu tinha aqui preparado para nós. Para quem quer perder peso, o que é mais importante? Treino ou nutrição? Isso é uma rasteira, as duas, sem dúvida nenhuma. Nunca consegues ter um sem o outro, pelo menos os melhores resultados. Consegues perder efetivamente peso apenas com uma dieta ajustada e um déficit calórico, vais perder peso, mas para ótimos resultados vais ter sempre treinar. Bom, pois a segunda aqui é mais complexa, mais longa. O que é preciso para perder peso? E depois, fazendo a ponte, para ganhar. Quais é que são aí os pontos mais importantes? Para perder peso, a base será sempre o déficit calórico. Para o ganhar peso, a base será sempre o excesso calórico. Dentro de uma perda e de um ganho, temos que ter entre 2 gramas a 2 gramas e meia de proteína por cada grama corporal. Os hidratos de carbono ajustados ao tipo de treino e ao tipo de pessoa, ao dia a dia, se a pessoa é muito agitada ou não, em termos de gasto calórico diário. E a gordura apenas o suficiente para manter os perfis hormonais eh, ou seja, funcionais. Ou seja, quando eu digo isto, e vamos falar abertamente, que eu neste gosto de falar abertamente, para um atleta natural é necessário gorduras, no mínimo dos mínimos, 0,5 a 0,8 gramas por quilo de peso para manter um bom perfil hormonal e ter ômegas 3, gorduras essenciais. Para um atleta que utiliza recursos ergonómicos, não é necessário gorduras. Hum, eu estava aqui a pensar, porque esta semana estava a ouvir um podcast do Miguel Milhão com um médico qualquer, ele é muito conhecido, Dr. Pinto Certo. Paulo Romão, se não me engano. É muito conhecido pela negativa, infelizmente, tem muita, principalmente dos profissionais. Eles demonizam muito os hidratos de carbono. Eles dão preferência à gordura. Sabes que eu tive alguém que me mandou um link do podcast e eu não cheguei a ver, sou sincero que não cheguei a ver. Mas dei-lhes um ponto base que foi do seguinte: atleta que pratica culturismo precisa de hidratos, ponto. Isso não há volta a dar. Tu consegues fazer uma dieta cetogénica, mas nunca vais. Cetogénica, para quem não sabe, proteínas e gorduras na base, mínimo de hidratos de carbono e, de preferência, os hidratos que se têm são de vegetais. Um atleta de culturismo precisa de hidratos de carbono. Ponto. Não há volta a dar. Agora, se eles estiverem a falar da população em geral, e depois aí é que vem o balanço. O que é um atleta de culturismo? O que é um atleta? Uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa do dia a dia. Pá, a pessoa que não faz nada durante o dia, se calhar não precisa de quase hidratos nenhum. Não tem gasto energético quase nenhum. A mesma coisa que uma coisa é um atleta que faz maratonas, uma coisa é um atleta que faz triatlos, outra coisa é um atleta que faz miúdos, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Agora, culturismo, esquece, não há hipótese. E o histórico dos últimos anos é que isto é cíclico. Novamente, houve dietas zero hidratos, houve dietas com muitos hidratos e pouca gordura, houve dietas com alguns hidratos e muita gordura, houve várias. E nós passamos os anos e continuamos todos no mesmo. Uma dieta moderada em proteína, 2 a 2 gramas e meia por quilo corporal,
Gorduras, depende do tipo de atleta em questão, se é natural tem que ter pelo menos 0,5 a 0,8 gramas por quilo corporal. Se for usado ergonómicos, não é necessário apenas suplementar com os ômega 3, as gorduras essenciais. Um, e manter hidratos de carbono o suficiente para ter rendimento. Ou seja, se tiver uma perda de peso, hidratos de carbono para manter a perda de peso, e se tiver um ganho de peso, hidratos de carbono à força toda para aumentar o excesso calórico e ter mais rendimento dentro do treino. Pois, porque aqui uma coisa que é importante é, eu vejo a população em geral cometer esse erro e os atletas que não são devidamente acompanhados também, que é fazer corte demasiado agressivo nos hidratos, depois isto afeta o dia a dia e o treino. Depois, quando começa a afetar o rendimento no treino, também se perde massa muscular, depois começa a estagnar, o corte foi demasiado grande e é uma bola de neve. Sabes que eu por acaso ultimamente tenho comentado isto com as minhas pessoas mais próximas e a realidade é esta. As pessoas que mais comentam as dietas são as pessoas que não fazem nada. As pessoas que fazem uma dieta de vez em quando, que chegam ao pé de ti e dizem assim, eu numa semana perco 4 quilos. Eu se quiser numa semana perco 4 quilos. E a primeira coisa que fazem é cortar por completo nos hidratos de carbono. E a realidade é que cortando drasticamente nos hidratos de carbono, o que tu vais perder são retenção hídrica. São líquidos. Porque se cada grama de hidrato de carbono retém 3 gramas, 4, juntamente com o hidrato, se tu retirares os hidratos todos da dieta, não é normal as pessoas perderem 2, 3 ou 4 quilos. A diferença é que depois sobrecompensam quando voltam a reintroduzir os hidratos de carbono. Aliás, os atletas de competição fazem exatamente isto nas últimas semanas de prova. Fazem um depleto de hidratos de carbono para depois haver uma sobrecompensação de hidratos de carbono e água, que é para irem mais cheios para cima de palco. O problema é que isto, na população normal, feito de uma forma desajustada, semana sim, semana não, começam a transformar as pessoas nos falsos magros, aquelas pessoas que têm peles e flácidos, e então pessoas que não treinam muito mais ainda. Ou seja, têm resultados rápidos, mas depois também os recuperam muito rápido. Não é Sim. sustentável a longo prazo. Isso, eu concordo completamente, porque eu apanho muitas pessoas no dia a dia, principalmente porque agora também continua na moda o jejum intermitente. Os maiores defensores de jejum intermitente comecei na semana passada, já perdi X quilos. E eu já sei que passado 2 semanas já interrompeu o processo, depois volta a ganhar aquele peso e os anos vão passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuam sempre a mesma coisa. Mas continuam sempre a defender que o jejum é fantástico. Porquê? Porque vem essa perda O de jejum peso na primeira intermitente. semana, pensam, uau, isto funciona bem. E esquecem-se o mais importante que é, aquilo não conseguem dar continuidade àquilo. Eles não conseguem obter resultados de forma contínua com aquilo. Sabes que o jejum intermitente deve ser das dietas que veio para ficar. Pelo menos nos últimos 10 anos, ouve-se falar no jejum e no jejum intermitente e continua-se a falar muito sobre o jejum. E o jejum, pela população em geral, é visto dessa maneira. Eu executo um jejum, tenho resultados. Não. O que acontece é que as pessoas executam um jejum e entram em déficit calórico. E como comem menos, vão ter resultados em termos de perda de peso. O que o jejum intermitente ou o jejum nos veio ensinar há 10 anos atrás, quando se começou a aparecer o jejum, eu estou a falar há 10 anos, assim da cabeça, não sei se foi há 5, mas imagino que foi há 10. Uma das coisas que o jejum veio ensinar aos culturistas foi: se tu não fizeres uma refeição, não vais perder massa muscular. Se tu não fizeres, se tu fizeres, em vez de 8 horas, fazeres 16 horas de jejum, não vais perder massa muscular, desde que na janela da oportunidade introduzas todas as tuas macros para aquele dia. Estejas num processo de perda ou ganho de peso. O jejum pode ser uma ferramenta bem utilizada em quem, por exemplo, está numa restrição calórica. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Tens um plano, um plano de macros e tens um dia de treino e tens um dia de não treino. Nos dias de treino é normal que tu tenhas que treinar e tenhas que comer mediante a tua janela de treino, ou seja, à volta do teu treino, onde tu vais introduzir mais ou menos 50% dos teus hidratos de carbono para dar um bom rendimento ao treino. Nos dias de não treino, o que é que tu podes fazer? Podes estender um bocadinho a janela de oportunidade de jejum. Em vez de fazer 8 horas de jejum dentro
ou desde que tu te deitas até tu acordas, estendes ligeiramente mais e depois da parte da tarde, por exemplo, introduzes todas as tuas macros. Até porque, por exemplo, eu dou um exemplo. Eu consigo estender muito mais o jejum porque o que é que me abre o apetite? O apetite é o introduzir a comida. Se eu acordo e vou comer, desperta-me o apetite. Se eu não comer, eu consigo aguentar mais 1 hora, 2 horas. E não vai ser por causa disso que vais perder massa muscular. Agora, as pessoas dizerem que o jejum funciona em termos de perda de peso, não. O que funciona é o déficit calórico. Ponto. E o jejum também funciona, seja para déficit ou para excesso calórico. Eu posso fazer jejum e estar em excesso calórico também na mesma. E é isso que acontece, que muitas pessoas acham que por apenas praticarem jejum podem comer tudo. E não é isso que acontece. Ou seja, continua a ser a regra sempre a mesma. Calorias que entram, calorias que saem. Estás em excesso, ganhas. Estás em déficit, perdes. Faças ou não faças jejum. Eu até posso fazer 23 horas de jejum, que se eu numa hora comer que nem um jabardo, vais a engordar. Não há hipótese. Próxima pergunta. Devemos contabilizar calorias e macronutrientes ou não? Isto aqui seria uma pergunta tipo de género. Contabilizar ou comer por intuição ou seguir um plano? Qual é que seria a melhor? Isto é Essa adaptado a cada respeito. um. Há pessoas que seguem muito bem um plano e que são pessoas que executam aquilo que tu lhe dás. Passas um plano a zero arroz, frango e brócolis e as pessoas executam aquele plano e não fogem daquilo. Há outro tipo de pessoas que precisam de uma flexibilidade no plano e precisam de ter o controle das macros e de adaptar as macros. E se hoje me apetece comer um pão com ovos e amanhã arroz com ovos e amanhã arroz com frango e estar constantemente a mudar, nós temos que adaptar o plano ao tipo de pessoa em questão, de maneira a que a pessoa tenha longevidade naquele processo. Seja o que seja contabilizar calorias, seja contabilizar macros, ou seja seguir um plano. E isto tem que ser adaptado a cada um. Na minha opinião pessoal, para quem faz isto, uma das maneiras de dar longevidade a uma dieta será sempre contabilizar macros. Porque vai-te dar um know-how, e um conhecimento sobre os alimentos que tu, quando vais almoçar fora, jantar fora ou num convívio, consegues olhar para um prato e dizer assim: eu vou comer isto, isto e isto. Eu sei que posso comer 200 gramas de carne de vaca, eu sei que posso comer batata, eu sei que posso comer arroz. E mesmo assim, num cálculo, sem teres uma balança para pesar, consegues ter uma noção do que é que está naquele prato e consegues ter a noção se estás ou não estás a fugir do plano. Um dos grandes problemas dos planos nutricionais que tens um plano é que quando tu sais do plano, para muita gente, estás a falhar o plano. É este o grande problema. E psicologicamente, para muita gente, isto não funciona. Porque depois é do 8 para o 80. Quando saem do plano nutricional e vão almoçar fora, desculpa o termo, é o que se foda. É porque já que estou a falhar, vou estragar o plano. É mesmo assim. Agora, eu, pela minha experiência, todas as pessoas que começam a contabilizar macros são as que têm mais longevidade. Em termos da dieta. Quem segue um plano, imagina, que vai competir hoje, compete amanhã, compete passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre seguiram planos nutricionais, sempre seguiram um plano de um preparador que lhe diz arroz, frango e brócolis, pescado, atum. Deixam de competir, deixam de ser orientados, não sabem comer. Este é o grande problema. Não sabem comer, ou seja, sabem comer dentro dos planos nutricionais que lhes deram e nunca sabem adaptar as dietas, ou seja, a maneira deles comerem ao seu estilo de vida, ou que querem fazer, se não querem fazer um processo de perda de peso ou de aumento de massa muscular. Este é o meu grande problema. Mas temos que adaptar. Temos que perceber o tipo de cliente que temos em questão e adaptar a um plano nutricional. Há pessoas que eu, quando começo a trabalhar com as pessoas, noto logo que as pessoas são inteligentes o suficiente e que são focadas o suficiente para seguir macros. E há outras que, por simplesmente, não querem um plano para a mão e executar o plano. E não estão preocupados com mais, não. Não querem Isso pensar muito. faz parte ali da avaliação inicial do nós também trabalhamos assim, que é, por exemplo, eu comento isto muitas vezes, que é eu peso-me quase todos os dias, se bem que só mando a pesagem uma vez por semana, eu peso-me quase todos os dias, porque para mim epá, eu consigo perceber o que é que está por trás, sei que o peso vai flutuar, não me incomoda nada, caso não esteja a correr, o peso não dê aquilo que eu quero, mas isso ajuda-me a manter mais focado no processo.
E não me incomoda. Por exemplo, a minha Sabes, namorada, sabes que, não ouvi, não. desculpa, sabes que por exemplo, não, normalmente não gosto que as pessoas façam isso. Mas tu és um caso à parte. Se tu consegues fazer, ótimo. Mas imagina, em 90% dos casos, as mulheres, então, focam-se imenso na balança. E então estarem constantemente a pesar todos os dias, e então a mulher é completamente diferente do homem por causa da flutuação hormonal, e todos os dias tem uma pesagem completamente diferente. E mesmo que faças uma pesagem semanal de uma mulher, tu tens, imagina, 4 semanas no mês, 2 semanas tens, ou imagina, duas pesagens menos boas e tens duas pesagens muito más, e numa pesagem tens uma pesagem muito boa, que é aquela imediatamente a seguir ao período, 2, 3 dias, também depende muito da mulher, que tem a pesagem mais baixa de toda, que é onde estás um bocado isento de todas as flutuações hormonais existentes. Mas para a mulher, pesar todos os dias, principalmente pelo aquilo que eu sei, é um bicho de sete cabeças. Para os homens, pode ser usada como uma ferramenta de te pesar todos os dias, durante 7 dias, de segunda a domingo, e de segunda a domingo, chegas ao domingo, tens uma média, somas tudo e fazes uma média da tua pesagem semanal. Este é o método mais perfeito de saber qual é que é o teu peso médio. Isto sim. Mas não recomendo, sinceramente não recomendo, porque depois as pessoas ficam muito focadas nos números. Era isso que eu ia dizer, porque eu conheço. A Liliana, tipo, começou-se a pesar todos os dias, começou a aumentar o stress, a ficar estressada, até mesmo na contabilização da alimentação, a Liliana era do género: um grão de arroz não pode ir a mais, não pode ir a mais um grão de arroz, que senão há problema. Ah, e pronto, ou seja, é preciso fazer a leitura da pessoa que estamos a acompanhar, porque, por exemplo, tem uma alimentação que é mais fácil de seguir. No papel ali são X gramas de arroz, X gramas de batata, etc. Mas depois é uma pessoa que tem almoços fora por causa do trabalho. Chega lá, se for preciso na segunda-feira já não cumpriu, como o Carlos disse, e estraga tudo na segunda-feira, e depois se calhar até estraga tudo no resto da semana. Já não segue o processo porque falhou na segunda. Isto acontece. Acontece imenso e eu falo muito sobre isto, sobre os desequilíbrios alimentares que existem. Muito pouca gente fala sobre isto, eu já falo nisto há muitos anos, principalmente nas categorias bikini. Existe muita miúda, muita rapariga com muitos problemas em desequilíbrios alimentares. E não se falam, nem ninguém quer saber sobre o assunto. Eventualmente as pessoas um dia deixam de competir, passam o ponto, não sei, aumentam 10, 15 quilos e depois lá começam a perceber que têm ali um problema e uma relação muito, muito má com a comida e depois lá tentam voltar outra vez atrás e tentar corrigir o grande problema. E isto acontece porquê? Porque é um bocado isto, a rigidez das coisas. O se pesarem todos os dias, a perda de peso não é linear, é um gráfico assim. As pessoas têm que perceber, não é uma descida linear, é um só 10, só 10. O que nós queremos é uma descida de peso de forma contínua durante um longo período de tempo. Não é avaliar todos os dias que eu tentar perder peso. Infelizmente o nosso corpo não funciona assim, seja no homem, seja na mulher. O que nós queremos é perder peso durante um longo período de tempo e não numa janela de oportunidade de 1 ou 2 dias. E isto é um princípio. Pesarem-se todos os dias é um dos primeiros caminhos para começar a dar problemas sobre a relação sobre os alimentos, que é: eu ontem comi isto, hoje subi, amanhã já não vou comer isto. E começa-se a criar uma relação muito má com os alimentos. É criar os alimentos bons e os alimentos maus. E como eu digo, nisto do que toca a contabilizar macros, não há alimentos bons, não há alimentos maus, todos os alimentos são permitidos. E dentro dos alimentos que são permitidos, há uns que têm mais resultados e outros que dão menos resultados, e uns que dão mais rendimento e outros que dão menos rendimento. É esta a diferença. Boa. Hum, Algo que não costuma ser muito levado em conta ou deixado para segundo plano são os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Na tua opinião, qual é que é a importância deles para a obtenção de resultados e saúde? Sem dúvida nenhuma que são os mais importantes de todos. Sem isso, não tens nada.
Imagina que nós temos os macronutrientes que são os tijolos e imagina que os micronutrientes são a massa que agrega todos aqueles tijolos. Para teres noção, e já falámos várias vezes sobre isto, o sódio é só e não só um dos micronutrientes mais importantes, que são eles que transportam todos os macronutrientes para os sítios certos, seja a proteína, seja os hidratos. E dos grandes problemas disto das dietas é que às vezes são muito fracas em termos de micronutrientes. Mas, por norma, a base é esta. Tão simples como isto. 2 doses de vegetais por dia, 2 doses de frutas por dia e estarás bem. E se não achares que estás bem, utiliza um bom multivitamínico para suplementar. Boa. Na tua opinião, quais é que são os pontos-chave para não se falhar, isto para uma pessoa normal, não falhar na nutrição, na parte da alimentação? Preparação. Isso aí não há volta a dar. Sair de casa com as refeições todas feitas é meio caminho andado, 90% para não falhar. Se tu sais de casa sem a comida preparada, é meio caminho andado para tu falhares. Não há hipótese. Preparação é chave. Teres sempre comida em casa dentro do teu plano, independentemente de controlar as macros ou não. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, se tiver uma situação de restrição calórica, eu não posso ter manteiga de amendoim em casa. Esquece. Não posso ter. É tipo um junkie. Aquilo é. Porque penso eu ali desgraçado. Portanto, se eu sei que aquilo me vai causar stress e que está ali a me fazer mal, elimino. Não tenho em casa. Portanto, uma das coisas boas que normalmente, eu normalmente faço isto quando chega a uma situação de restrição calórica muito grande. Não recomendo que as pessoas no início façam logo isto, mas quando as pessoas sentirem que têm ali uns cravings e que vão começar a abrir os armários à procura de alguma coisa para comer, eliminem. Se não houver nada para comer, garantidamente não vão falhar a comer mais arroz, nem a comer mais frango. Isto é certo. Agora, se acabas de fazer uma refeição de arroz, frango e brócolis, ou arroz, frango e verduras, e depois, imediatamente a seguir, começas a abrir os armários à procura de alguma coisa, vais encontrar uma bolacha, ou vais encontrar manteiga de amendoim e aquilo vai. Não há hipótese. Elimina, prepara as tuas refeições com antecedência, tem sempre comida dentro do teu plano em casa, disponível, e elimina todos os alimentos que tu achas que são o teu ponto fraco. É a mesma coisa que eu digo, um ex-fumador será sempre um fumador, ou seja, um ex-fumador, se voltar a fumar, cria novamente a dependência. E isto é do género, não tocar. Porque se tu achas que vais abrir um pacote de bolachas e só vais comer uma bolacha, não é isto que vai acontecer. Garantidamente. Eu também tenho o mesmo problema em casa com. Eu não sou uma pessoa de doces, mas se estiver num processo de perda de peso, num processo de cut e tiver chocolates em casa, eu vou lá e como aquilo tudo. Então, tipo, eu não compro. Não compro. Lembras-te lembras-te no ano passado, quando nós estávamos num processo de cut, e tu, mesmo na reta final, e não necessitávamos de ir tanto a fundo quanto fomos, mas foi o mais a fundo que a gente foi, e tu deste-me um feedback a dizer assim: olha, eu ontem abri os armários e comi tudo que havia nos armários. E isto para mim foi: acabou. Então acabou. Não havia necessidade nenhuma de continuarmos um cut que te estava a causar esse tipo de cravings e de necessidade de comer tudo e mais alguma coisa sem parar, sem conseguires controlar. Isto para mim é um dos sinais. É por isso que eu digo, tipo, imagina, eu dou-te uma dica, quando tu estiveres numa fase, numa reta final de uma preparação desta como tu estás a fazer, na reta final, imagina ali nas 8 semanas, eu recomendo que faças uma coisa muito simples, elimines tudo aquilo que pode ser um problema dentro de casa, de alimentos que tu sabes que eventualmente poderão ser um despoltar de algo mais, e passares de um plano de macros para um plano nutricional. Ou seja, teres um plano bem executado, ali pelo menos na reta final, e saberes exatamente aquilo que tu tens que fazer e só executar, e não tens que pensar muito. Porque depois as macros também têm um grande problema, dão-te liberdade. E às vezes a liberdade é um grande problema. Depois as pessoas acham que podem comer tudo. Eles acham que são flexíveis e que conseguem encaixar tudo e mais alguma coisa. E de repente tu acordas de manhã e apetece mais 2 fatias de pão do que aquilo que é normal, mais 2 ovos que é normal, e chegas ali ao final da tarde, já não tens macros para completar, e tu, olha, estou lixado. E depois aí é que começam a aparecer os problemas. É tu à procura de alguma coisa para comer porque vais sentir fome.
Portanto, isto é, para não falhar, preparar os alimentos todos, ter os alimentos sempre preparados dentro do teu plano nutricional, daquilo que tu gostas, eliminar tudo aquilo que te possa dar cravings dentro de casa, ou seja, garantidamente, se tu só tiveres arroz, frango e bobs dentro daquilo que é o teu plano nutricional, garantidamente não vais falhar nisso. Vamos sempre falhar é no resto. E numa reta mais final de restrição calórica, adaptar um plano fixo de alimentos em detrimento da flexibilidade das mãos. Um, depois nós temos gravado podcast para falar sobre isso, que é um tema muito importante. Mas eu lembro-me dessa semana, na sexta-feira, se não estou em erro, eu comi tipo meia broa, meio pacote de 50 nuggets, 25 nuggets e não sei quantas batatas noisette. Comi aquilo tudo e tinha vontade de comer mais. Tipo, e assim, não, isto já não estava. Isto é assim, a seguir a uma. Eu farto-me dizer isto. O mais difícil tu não é fazeres uma dieta de keto, é fazeres um reverse de um keto. Que é tu, quando começas a introduzir os alimentos, quando tu começas a introduzir os alimentos, tens a sensação de fome e nunca sentes. És um pulso sem fundo. És um pulso sem fundo. Por isso, simplesmente, o teu organismo não te dá a resposta de que estás saciado. E aquilo é comer até cair. Atenção, eu falo nisto e abertamente. Eu, em 2015, quando fiz a minha última preparação, porque nunca foi o meu foco, e tu sabes disso, já falei abertamente sobre isso, imediatamente a seguir eu sabia que poderia cair na esparrela de criar algum tipo de distúrbio alimentar. E a realidade é que ali nas semanas a seguir houve ali uma ou duas situações que foi, imagina, eu chegar a casa e foi aí, estava desse lado, e a minha mãe tinha feito sonhos. Então tinha feito sonhos e eu tinha dito assim: olha, não faças sonhos. Se fizer, eu vou comer. Então a minha mãe tinha uma travessa de sonhos em cima da mesa e eu um dia chego a casa e eu tipo, um não faz a diferença. Comecei a comer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fui até doer a barriga. Fui até doer a barriga. Doer a barriga e eu chegar a um ponto de dizer assim: eu não como mais, eu não consigo comer mais. E passado meia hora, a dor de barriga passa e tu voltas a comer outra vez. E depois chegas a um ponto que é do género: se eu comi tudo hoje, amanhã não vou falhar. Chegou a este ponto. E muita gente, acontece isto a muita gente, apesar de muita gente não falar. Aqui é que é a grande questão. Que é muito problemático, que é tu tens um organismo que está a trabalhar contra ti. Ele quer se alimentar e tu psicologicamente dizes que não, que não, que não, que não, que não, mas depois o teu físico não te dá a resposta que tu queres, que é: estou satisfeito. És um poço sem fundo. E é por isso que, por exemplo, no teu caso, na altura eu disse logo que não valia a pena nós continuarmos porque só ias agravar o problema. Sem dúvidas. Agora, aqui uma pergunta mais específica. Imaginemos que alguém está a iniciar o processo de emagrecimento. O que é que faz mais sentido? Iniciar logo uma dieta super restrita e um déficit agressivo? Ou faz mais sentido ir com um déficit mais progressivo e uma abordagem mais flexível? Tudo depende. Nós podemos pensar que o ideal é aproveitar que tu estás naquela maré que tens hormonalmente, estás bem, estás saciado, ainda não sentes fome, e que conseguimos apertar logo nas primeiras 3 a 4 a 5 semanas, onde tu não vais sentir muita fome, e ter o máximo de resultados durante aquelas 4 ou 5 semanas, ou então de ser uma abordagem um bocadinho mais não tão restrita e ires gradualmente fazendo pequenos ajustes ao longo do tempo para ir ter resultados de uma forma consecutiva durante um longo período de tempo. Sou sincero contigo, eu sou mais a favor das dietas com uma restrição calórica menos agressiva no início e depois ir cortando aos poucos, até mesmo porque depois o corpo vai se adaptando aos cortes que tu vais fazendo. Em termos de fome, sentimento de fome, tu vais sentir de uma forma mais gradual e o teu organismo consegue se adaptar aos ajustes. Se nós tirarmos, imagina, 100 gramas de arroz ou 20 gramas de hidratos de 2 em 2 semanas, certeza que não vais sentir o mesmo resultado que tu tirares logo 50 gramas de hidratos ou 70 ou 100 gramas de hidratos logo na primeira semana. Ou seja, de uma forma gradual. Mas, por exemplo, imagina, para a população em geral, aconselhava fazer cortes mais graduais durante um longo período de tempo e não criar um déficit calórico tão excessivo, que eventualmente
vai chegar a um ponto que vai estar com o déficit calórico mais afundado, mas, por exemplo, para uma situação de competição, que tens uma preparação, imagina, de 24 semanas, nas primeiras 6 a 7 semanas, seres numa situação muito mais agressiva, ires buscar logo o grande parte do peso que tens a perder, para aproveitares a maré que tu te encontras, que é hormonalmente estás mais estável, não sentes tanta fome, e aproveitar aquele primeiro boost inicial de foco que existe na dieta para ter o máximo de resultados. E depois ir nivelando e ir adaptando a partir daí. As duas situações são viáveis. Porque eu acredito que para fazer a população em geral pequenos cortes ao longo do tempo, é fundamental que seja uma pessoa mais informada sobre o processo. Porque eu, por vezes, apanho alunos que dizem assim: esta semana só perdi 500 gramas. E eu assim a pensar: fogo, 500 gramas, tipo, está top. Se perdes 500 gramas todas as semanas, nós chegamos ao teu objetivo em X semanas, que é brutal. Mas não sei quem perdeu 2 quilos na primeira semana ou 4 quilos na primeira semana. Se bem que, ou seja, um Não, déficit mais, não, mais agressivo ali nas primeiras semanas também pode ter essa vantagem a nível psicológico e motivacional para a população em geral. Mas pronto, A primeira são semana, com o vantagens. ajuste de macros que tu vais fazer, a primeira semana é onde tu vais ter a perda de peso maior, que é a estabilização do peso adaptado à comida que lhe estás a dar, e depois só na segunda semana é que tu começas a ver os reais resultados da dieta. Agora, falaste bem, quando se faz dieta, nunca se comparem com as outras pessoas. Cada caso é um caso, cada metabolismo é um metabolismo, e nem podemos contabilizar. E as minhas 500 gramas de perda de peso podem ser melhores do que a outra pessoa que perdeu 1,5 kg. A outra pessoa se calhar está a 0 hidratos. Vocês não sabem, perdeu 1,5 kg. Tudo bem. Ele, daqui a 2 semanas, ele já cortou os pulsos na primeira semana, daqui a 2 semanas já não está a conseguir a dieta. E a realidade é que a longevidade é muito mais importante. É preferível perder 300 gramas, como eu digo, uma perda de peso de 0,5% semanal. É um ritmo perfeitamente normal. E outra coisa que eu digo é, se estamos a cair numa queda de peso, imagina 0,5% de peso semanal de uma forma consecutiva, não é necessário apertar mais. É deixar o corpo trabalhar da sua forma natural. Porque quanto mais nós apertamos a dieta, adicionamos mais carne, vai aumentar os níveis de stress, vai aumentar a fadiga da dieta, e o que vai acontecer a curto e médio prazo é que depois esse stress todo começa-nos a afetar de forma negativa, que é o peso a não cair, o stress a limitar, a retenção de líquidos é maior. Não abona em nada uma dieta ser tipo mais agressiva. Ou seja, cada corpo tem uma maneira de trabalhar, e o que eu digo é deixá-lo trabalhar na sua maré e não forçar os resultados. Quando é para competição, aí é totalmente diferente. Quando é para competição, tu tens de estar pronto num dia. E quando tens de estar pronto num dia, tens de te afinar para estar pronto naquele dia. Agora, uma pessoa normal é tentar deixar trabalhar o corpo da sua forma mais estável possível. Agora, tenho aqui 3 perguntas, todas relacionadas com suplementos, e eu acho que isto podemos transformar estas 3 numa só. Ah, que é, na tua opinião, quais é que são os suplementos mais importantes? A segunda era sobre a creatina e a terceira é sobre os termogénicos. Acho que dá para falar. Olha, vou começar atrás para a frente. Termogénicos, não os usem. Simples. Dinheiro jogado fora, porque por simplesmente a suplementação em termos termogénicos, que aquilo traz é cafeína e chá verde, que chá verde é cafeína, portanto, sinceramente, o melhor termogénico que vocês podem usar é o déficit calórico. Esse é que vai trazer resultados. Em termos dos 3 melhores suplementos, creatina, vitamina D3 e ômega 3. Simples. Proteína não consideram um suplemento, consideram um alimento. Ou seja, nem é uma. Não, sinceramente, não considero a proteína em pó um suplemento. Eu considero um alimento. Como suplemento, creatina, que não conseguimos ir buscar a alimentação, 5 gramas, em regra, 5 gramas, 5 a 10 gramas, depende do tamanho do atleta, independentemente da hora do dia. O que interessa é saturar a célula, tomar de uma forma consistente diariamente. Ômega 3, 6 a, 8, 6 a 9 gramas de ômega 3 por dia, que tenham uma boa
um bom rácio de ácidos gordos e vitamina D3. Uma boa vitamina D3, que infelizmente nós cada vez apanhamos menos sol. É. Hum, para além, para a população em geral, que eu tenho visto muito é tomarem substitutos de refeição e drenantes. O que é que tu achas sobre estes dois? Principalmente as mulheres. Drenantes de reina à carteira. Eu quando vejo alguém com drenantes isto é pura e sincero. Quando vejo alguém com drenantes a beber drenantes, a primeira coisa que me veio à cabeça foi andaram a fazer merda a semana inteira. E de repente acham que o drenante é que vai dar resultado. Pronto, é mesmo assim. Drena a carteira, esqueçam lá isso. Em relação a outra que tinhas falado, era. Os substitutos de refeição e lembrei-me aqui também que esta semana por acaso fizeram-me esta pergunta e também me falaram do L-carnitina. Ok, substitutos de refeição e L-carnitina. L-carnitina suplementava. Em suplemento, sinceramente, não acredito muito. Há alguns estudos, alguns resultados de L-carnitina injetável, mas não vamos entrar por aí, que realmente funciona, mas em termos de suplemento, acho que ela se perde muito pelo intestino e pelo estômago. Sinceramente, não vou aprofundar porque não tenho conhecimento. Sinceramente, acho que há melhores investimentos que se podem fazer em termos de suplementação. Os substitutos de alimentação têm o seu encaixe, podem ser encaixados dentro de um plano nutricional. Agora, aqui a questão é, quando estás a falar substitutos, estás-me a falar que é tipo pós, tipo aquilo da Herbalife e coisas do género, que vem um batido onde vem a substituir. Pá, peguem proteína em pó, veia lá para dentro, uns frutos secos e toca a andar. É mais barato. Yeah. É um substituto. Pá, é adaptado, tem que ser adaptado. Eu, sinceramente, não é aquilo que vai trazer resultados à pessoa em questão a fazer uma refeição com um substituto de alimento. Acho que toda a alimentação no diário tem que estar adequada para ter resultados. Não vai ser, vou fazer um substituto de refeição para ter resultados. Não vai ser por aí. Boa, para finalizar, eu vou deixar já o convite, depois se quiseres gravamos um podcast mais Só para treino. nutrição, treino, eh, também para atletas, porque este aqui, Sim. quando eu acordei este, foi mais população geral, mas depois podemos fazer um filhinho para Sim, atletas. atletas é uma área completamente diferente em termos da nutrição. Nem se pode estar a falar sobre o que é, porque nós realmente fazemos a nutrição é toda girada à volta de um resultado e de uma obtenção de uma estética e de um performance no treino. Portanto, aí muda tudo por completo. Yeah. Última pergunta aqui da parte da nutrição. Ahm, que é o maior mito de todos. O pão engorda ou não? E já agora, porque é que tu achas que surgiu este mito? Que eu não sei qual é que é a origem deste mito, mas... Eu se calhar até sei, sabes porquê? Não é o problema do pão, é o que se mete dentro do pão. A questão é essa, que as pessoas só olham ao pão, mas depois quando vais ver, se meteres queijo no pão, aquilo, e se for um bom queijo da Serra, um bom queijo da Serra da Estrela, 100 gramas tem quase 400 calorias, quer dizer, não é essa a questão. Nada engorda e nada emagrece. O que engorda é o excesso, o que emagrece é o déficit. Simples. Não é o pão que está o problema. Outra questão. Quando nós falamos de pão com glúten, e podemos dizer que algumas pessoas têm problemas em intolerâncias do glúten, não estou a dizer celíacos, nós estamos a dizer algumas pessoas que podem ter algum tipo de intolerância ao glúten e que faz alguma irritação no intestino e que poderão vir ter problemas, poderá não ser a melhor solução. Agora, um pão isento de glúten não tem mal nenhum. Eu adoro pão torrado com ovos, é o staple, tem que haver. Top. Sim. Bem, acho que estamos fixos, completámos aqui as 10 perguntas que eu tinha preparado sobre a nutrição e alongámos um bocadinho mais. Acho que foi 5 estrelas. Ahm, se calhar depois gravamos então marcamos outra data para gravar o Sim, parte sim, do estás à treino. vontade. Ahm, e é isso, se calhar ficamos por aqui. Malta, não se esqueçam de subscrever, deixar a avaliação das 5 estrelas, que é importante, e se gostaram deste conteúdo, partilhar com amigos, familiares
para que também seja possível trazer este conteúdo mais vezes, com mais frequência e com mais qualidade e convidados como o Carlos. Carlos, muito E a obrigado. realidade é se tiverem perguntas ou alguma dúvida sobre os temas que foram debatidos aqui, que as façam para no próximo podcast que se fizer, tentarmos responder a essas perguntas, ou eu tentar responder a essas perguntas, porque a realidade é que ainda existem muitos mitos e tentar desconstruir um bocado isso. Até mesmo na questão, não chegámos a falar, mas depois pode-se falar em termos de treino, cardio, também se fala muito sobre isso, e dieta à volta do treino. Pode ficar para É uma isso, próxima. é isto, malta. Vamos dividir depois, ou seja, vamos lançar este podcast. Não sei se vai ser dividido em 2 ou não, mas vamos dar assim um espaço de pelo menos 15 dias. Caso alguém tenha dúvidas, um, pode. Agora o podcast permite comentários ou mandar mensagem pelo Instagram, para mim ou para o Carlos. Nós vamos identificar e deixar o Instagram do Carlos. E assim depois na próxima oportunidade também podemos esclarecer, que acho que é importante. Muito obrigado e até à próxima. Bom fim de Pronto. semana.